mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, nós vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Bom, a paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez estamos juntos para estudar mais uma lição maravilhosa, mais um assunto desta semana, onde estamos estudando aqui, né? Nossa EBD aqui para todos, falando sobre a igreja eleita. Então, esse é o tema da nossa lição. Já estamos no final, gente. Já estamos na lição de número 12. E essa semana nós trataremos aqui da conduta do crente em relação à família. Então, esse é o tema dessa semana. Quero ver você junto comigo aqui para nós estudar mais uma lição. Amém? Então, vamos lá. Mas antes aqui de eu entrar, tá bom? Antes de eu entrar aqui na lição, gostaria de já convidar você para participar juntamente comigo aqui deste canal EBD para Todos, onde nós procuramos aqui trazer, né, dentro do nosso entendimento, dentro da busca, da pesquisa e da leitura diária das Escrituras e da lição também, né, da lição aqui que é a nossa base central aqui da nossa EBD. Então a gente procura trazer as informações, trazer aqui o estudo para você estar juntamente conosco aqui, participando, né? Então, já quero convidar você que ainda não faz parte, você que ainda não se inscreveu no canal, você que não comentou, não participou, quero convidar você para participar junto comigo, deixando aí seu like, né? Já se inscreve no canal aí, gente, deixa do ladinho aqui, né, a sua inscrição, aperta o sininho aqui para você receber e, né, toda vez que nós postarmos ali, semanalmente nós estamos postando as nossas lições, então quando nós postarmos aqui, essa lição aqui vai para você e você pode estar degustando aí juntamente conosco aqui de lições abençoadas, amém? Então, gente, por favor, nos acompanhe, compartilhe para nós aí, para que o nosso canal continue crescendo aí e Deus continue nos abençoando. Então, quero convidar você, sem mais delonga, para deixar aí o seu like, deixe o seu joinha, inscreve no canal, comente, por favor, tá? Comente aí junto conosco. Tá bom? Comente as lições aí. Deixa aqui a sua pergunta, a sua participação aqui embaixo aqui do vídeo e eu vou estar procurando responder aí todas as solicitações, todos os comentários possíveis aí. Nós vamos estar comentando aí e respondendo a você aí que forem comentando aí, beleza? Então, não se esqueça, participe. Se inscreve no canal, deixe seu like, participe, nos ajude aí, em nome de Jesus, amém? Então vamos lá, vamos entrar aqui na lição de hoje, tá? Nós estamos aqui na lição de número 12, como eu disse para você, estamos aqui na penúltima, né? Penúltima lição, estamos aqui na penúltima lição, a última será do dia 28 de junho, lição de número 13. A próxima lição vai falar sobre a batalha espiritual e as armas do crente. Mas nessa lição, gente, nós falaremos a respeito do conceito de família. Então, como o apóstolo Paulo, né, sempre um homem sempre dedicado ao ensino das Escrituras Sagradas, ele não pode deixar aí em vazio essa questão do ensinamento familiar, sendo que Paulo, ele ensina em Timóteo, ele ensina em Coríntios, ele ensina em Efésios, Colossenses, Pedro, né, também ensina sobre família. Então, gente, não deixa aqui de participar, não deixa de ler essas cartas aqui do apóstolo Paulo, quando fala a respeito da família, né? Paulo ensinando a respeito da família. Então, Paulo, ele deixa aqui comentários maravilhosos para nós, para entender a respeito de família. Então, vamos lá. A lição de hoje é a lição de número 12. O tema da nossa lição é a conduta do crente em relação à família. E o texto áureo, para nós já entrarmos aqui sem mais demora, né? Que a lição está uma bênção hoje. Então, o texto áureo aqui é em Efésios capítulo 5, verso 31. Ele vai dizer assim, olha só. Por isso, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois uma única carne. Então você já vê aqui a apresentação aqui falando, abrindo aqui, né, com
o primeiro capítulo ali, né, o primeiro e segundo capítulo ali de Gênesis, né, aonde fala sobre a questão familiar, a questão do homem, né, que assumirá, Gênesis capítulo 2, na verdade, né, já nos versículos finais ali de Gênesis capítulo 2, ele vai falar, né, que o homem deixará, na verdade é uma colocação do próprio homem, né, que ele entendeu que ele deixaria a família, abandonaria a família, né? Abandonaria no sentido de que ele, quando ele crescer, quando ele tiver uma certa maturidade, ele vai ter que abandonar o lar familiar e vai ter que criar, porque criar família, ser frutífero e ter uma família é você deixar a casa dos seus pais, como Deus convidou o próprio Abraão, né? Até então, Abrão, olha, Abrão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, olha, abandone, deixa a sua família de lado e vem que eu quero criar, eu quero formar com você uma grande família e dessa grande família virá ali as 12 tribos e dessas 12 tribos toda a história que nós conhecemos de Israel. Então, sempre Deus convidando, né? Convidando o ser pessoal para tornar-se juntamente com uma esposa, criar uma família junto. Esposa, marido, esposa e filhos, criando ali uma família monogâmica, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar aqui na verdade prática. A verdade prática, ela diz assim, ó, Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Olha só que interessante isso, tá, gente? Olha só como que se caracteriza, olha a característica do casamento abençoado por Deus, o casamento aprovado por Deus, um casamento natural, vamos se dizer assim, né? Um casamento que ele corrobora com a questão natural. Então preste bem atenção nisso. Diz assim, ó, Deus estabeleceu o casamento, primeiro, monogâmico, tá? Monogâmico, homem e mulher, tá bom? Se tornando um único ser, né? Os dois ali casando com a bênção de Deus e com a bênção, claro, das autoridades, tornando-se uma só carne. Então, monogâmico, porque ele é feito de homem e mulher, tornando-se uma só carne. E heterossexual, porque são dois sexos diferentes, né? Dois sexos diferentes que se coadjuntam, né? Se ajuntam e se tornam um casal, se torna um casal. Então, casal, gente, é diferente de, né? É diferente de par, aí você pegar duas canecas, vamos dizer assim, e você tem um par de caneca. Você sabe que a caneca ela não tem sexo, mas é um par. Quando você pega duas canecas, você tem um par de caneca. Agora, falando do ser humano na questão de você pegar homem e mulher, não tem como ser par, é um casal que se ajunta, que se completam. Homem e mulher juntos se completam. Então, o casal é isso, homem e mulher, ambos diferentes sexos, macho e fêmea os criou. Então, heterossexual nessa questão de homem e mulher, né, diferencia de sexo que se ajunta para se tornar uma família e indissolúvel. Então, esses três princípios aqui, homogêneo ou monogâmico, na verdade, né, monogâmico, heterogênico e indissolúvel, que não pode não é qualquer motivo, tá, gente? Não é por qualquer motivo que o casamento, que o relacionamento entre o casal, ele vai ser quebrado aí. Então, não é qualquer motivo que vai fazer com que o casamento se acabe. Então, indissolúvel. Isto é a instituição da família para a glória do nome dele, do nome de Deus. Então, olha só, isso se caracteriza a família. Isso é a família que Deus criou. Então, isso nós podemos dizer que é uma família tradicional, bíblica, uma família real, uma família que verdadeiramente é a família ideal que Deus criou. Não esses tipos, desculpe, né? Se as pessoas acham que família é um ajuntamento de duas pessoas diferentes ou do mesmo sexo, ou que não importa, eles acham que família é isso, é duas pessoas, não importa se são do mesmo sexo ou que seja, ou três, duas mulheres e um homem, dois homens e uma mulher. Então eles acham que isso é família. Não, família é o que Deus instituiu naturalmente, homem, mulher, macho e fêmea, indissolúvel no casamento, heterossexual,
Então, é tudo isso o que a Bíblia ela nos ensina o que é família. Não essa família que eles estão querendo destruir, na verdade, né? Porque isso é uma destruição daquilo que é tradicional, que é a família verdadeira, a família que Deus criou, tá bom? Não que, claro, né? Não entendendo aqui, não fazendo a desassociação que uma esposa, que uma mulher, na verdade, que uma mulher ela não pode criar o seu filho. Lógico que ela pode criar o seu filho sozinha, ou o homem criar o seu filho, sua filha sozinho. Claro que pode, claro que sim, mas a família, uma família para ser família é homem e mulher, macho e fêmea, e esse macho e fêmea tendo a sua prole ali. Então isso é caracterizado como família, tá bom? Então vamos lá, continuando aqui a nossa leitura bíblica em classe, está em Efésios, tá? Capítulo 5, e ele vai dizer assim, ó, sujeitando-vos uns aos outros, verso 21, no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor. Verso 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas em tudo, ou se sujeitando em tudo aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificação, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas sem mácula, sem rugas, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimentou e a sustentou, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um, em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverenciem o marido. Efésios capítulo 6. Agora ele vai falar sobre a questão dos filhos, tá? Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viverás muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criais-os na doutrina e a admoestação do Senhor, e na admoestação do Senhor. Então, nós temos aqui, né, uma questão aqui a respeito do crente, em relação à família, e nós vamos aqui entender, em primeiro ponto, né, o apóstolo Paulo escrevendo aqui essa carta aos Efésios, no capítulo 5, ele vai falar a respeito da obrigatoriedade, né, ou do dever, na verdade, do marido para com a esposa. Então você vai ver que ele fala sobre o dever do marido para com a esposa e o dever da esposa para com o marido, e também o dever dos filhos para com os pais e o dever dos pais para com os filhos. Então há aqui, né, um conceito geral aqui da questão da obrigação, do dever, né, dos familiares aqui, ou da família em si. Então o cristão ainda mais o cristão, ele tem o dever de cumprir aqui todos os conceitos bíblicos aqui para viver em família. Então, vamos lá. Primeiro ele fala a respeito da mulher. Então ele fala assim: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, primeiramente, ele exorta para que haja uma sujeição, não somente, gente, não somente como muitos interpretam, né? Como muitos fazem a interpretação desse texto errado, acreditam aqui que Paulo ele é um machista.
acreditam que Paulo ele está sendo machista porque ele cobra aqui uma sujeição da mulher, que a mulher tem que se submeter, que a mulher tem que ser escrava, que isso, que aquilo outro. Então, aguçando, trazendo um aguçamento para essas mulheres, né? Tanto as mulheres como os homens, mulheres, vamos colocar aqui, né? Sem querer ser demagogo, mas tanto um como o outro que ou é machista ou é feminista. Mas no conceito dessas mulheres que são feministas, elas colocam que a Bíblia, que os conceitos bíblicos são conceitos machistas, que a Bíblia ela defendia muito mais os homens, né? Nos tempos bíblicos havia um privilégio da classe masculina, mas nós sabemos que não é nada disso, gente. Não é nada disso. O homem de Deus, aquele homem que anda na vontade de Deus, que conhece os princípios da questão familiar, ele entende que há um princípio que Deus criou na questão familiar. Primeiro, ele fala a respeito da submissão. Ele fala que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Então você vê que há uma hierarquia. A Bíblia ela trata do conceito da hierarquia. Então a Bíblia é clara, gente. A Bíblia não mente. Agora, primeira coisa aqui que o apóstolo ele vai deixar bem claro a respeito da sujeição, ele não fala a respeito de uma escravatura, ele não fala de uma obrigatoriedade sem as cegas, não. Ele fala a respeito de uma submissão, mas num conceito de amor, num conceito de respeito, num conceito de entendimento, de se colocar na posição a qual verdadeiramente numa posição de hierarquia ou hierárquica familiar. Então é isso que Paulo cobra, é isso que Paulo coloca aqui nos seus ensinamentos. Então, a primeira coisa que Paulo fala aqui, ele fala sobre a sujeição. Ele fala assim, ó, sujeitais, verso 21, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, aqui é sem exceção. Então o apóstolo Paulo ele está falando aqui sem exceção na questão aqui de sujeitar. Então ele fala, olha, se sujeitai-vos uns aos outros. Uma hora o apóstolo Paulo fala que a igreja ela precisa ser submissa a Cristo, porque o Cristo é o cabeça da igreja. Ele fala que o homem ele tem que se submeter às autoridades, né? Porque as autoridades constituídas por Deus. Então o homem precisa se sujeitar às autoridades e orar por elas. E outra feita, Paulo fala sobre a sujeição do marido para com a esposa. Olha, o marido paga a devida benevolência para a esposa e a esposa paga a devida benevolência para o marido. Então, há uma sujeição de ambos os lados. Tá? Então, os filhos da mesma feita, ele fala a respeito, olha, vós filhos, não provoqueis a ira, ou pais, não provoquei a ira dos vossos filhos, filhos, obedecei os vossos pais. E ele utiliza o Antigo Testamento, por quê? Porque o Antigo Testamento ele tem uma promessa linda, é o primeiro mandamento bíblico com promessa. Ele fala a respeito da promessa, olha, filhos, obedecei aos vossos pais, por quê? Para que você vá bem, para que em tudo você seja frutífero. Então, há uma promessa para os filhos obedientes, para aqueles que obedecem aos seus pais e às suas mães. Me faz lembrar daquela passagem do jovem rico, quando ele pergunta para Jesus, olha, Senhor, o que eu faço para alcançar a vida eterna? Aí Jesus pegou e falou para ele assim, citou para ele a lei, falou para ele, olha, você tem que não mate, não roube, não engane, não adultere, obedeça aos vossos pais, ao seu pai e à sua mãe. Aí ele falou, mas Senhor, eu faço tudo isso. Aí Jesus pegou e falou, então tudo bem, você faz tudo isso? Então vende tudo e me segue. Então você vai ver que dentro dos mandamentos, ele vai falar a respeito do obedeça ao seu pai e à sua mãe. Então a obediência dos filhos para com os pais tem que ser uma exigência, ou é uma exigência bíblica para os filhos. E os filhos não, os pais, na verdade, não provocar a ira dos filhos. Como que assim? Não deixando de ensinar, não deixando de cobrar? Não é nada disso. A Bíblia fala que o pai ele tem que ter correção, o filho precisa sofrer a correção. Olha, corrige o seu filho com vara. Ele está falando, o próprio pensador, o próprio filósofo ali, né, que era Salomão, sábio Salomão, ele diz, olha, pais, corrige os seus filhos com vara. Por quê? Porque há necessidade de você
corrigir os filhos com vara. E a Bíblia também diz que, olha, o Senhor, ele castiga e corrige todo aquele que ele ama. Então, a correção e o castigo não é, gente, não é uma punição, é uma questão de ensinamento, é uma questão de amor. Deus corrige e castiga todo aquele que ele ama. Então, os castigos que Deus dá, a correção que vem de Deus é correção amorosa. Então, nós não podemos deixar de entender essas questões, tá, gente? Então, vamos lá. Agora vamos entender um pouquinho aqui, dentro da questão. Vamos entender rapidamente aqui, dentro aqui das questões, a respeito do princípio do marido para com a mulher, da mulher para com o marido, dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. Nós entendendo isso daqui, nós conseguimos fechar a lição aqui com chave de ouro, tá bom? Então vamos lá. Então a primeira coisa que nós falamos sobre a sujeição de todos, então todos precisam se sujeitar. Nós já citamos aqui que o homem deve se sujeitar às autoridades, as autoridades elas estão embaixo da autoridade de Deus, o homem se sujeitar, a mulher se sujeitar ao cabeça, que é o homem se sujeitar a Cristo, Cristo se sujeita ao Pai, então você vê que há uma hierarquia e há uma sujeição de todos, todos se sujeitam ali a vontade maior, então nós devemos respeitar a hierarquia. Então ele fala aqui a respeito da sujeição no conceito geral, mas ele cita no verso 22, ele diz assim, agora ele fala sobre as mulheres, então ele utiliza o texto, conceito das mulheres, ele fala assim, vós mulheres, sujeitai-vos a os vossos maridos, tá? Porque o marido é o cabeça da mulher, então ele está utilizando aqui o conceito de hierarquia, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, assim como Cristo, ele é o cabeça da igreja, porque é Cristo que salvou esse corpo, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, né? Sendo que o cabeça é Cristo, então, Cristo que salvou a igreja, e a igreja precisa se sujeitar a Cristo, que é o Salvador. Então, é a mesma coisa da passagem do noivo, né? A noiva, ela se submete o noivo, porque o noivo ela está aguardando a chegada do noivo para o casamento. Então ela se submete ali à espera do noivo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, então a igreja se sujeitou a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Então, a questão, gente, da sujeição, deixa eu ler aqui, na questão da sujeição e submissão, no conceito, não no conceito bíblico, mas no conceito filosófico geral ou sociológico, tá? Um conceito antibíblico, um conceito que não é bíblico, tá? Ele diz assim, ó, a respeito da submissão. Em português, submissão refere-se ao ato de se submeter a algo ou a alguém. Então, você já vê que, né, ele já entra para o conceito aqui de se submeter a algo ou alguém. Ou seja, de deixar outro dominar. Aí ele já traz o conceito para domínio, para dominador, para escravidão. Então, se você tem um domínio, você tem um dominador, é sinal que você tem um dono, você é escravo de alguém. De ser uma pessoa passiva, a submissão é a forma de servidão, escravidão ou de subordinação, tá? Então, dentro desse conceito, a submissão é a condição na qual uma pessoa se submete a receber ordem de outra, considerando ou considerada como sendo superior. Em casos de submissão, a pessoa submissa não tem a liberdade de tornar ou de tomar decisões ou mesmo de se expressar da maneira como bem entender. Então, aqui, no conceito geral, tá? No conceito dessa submissão, nesse conceito aqui, mais, vamos dizer assim, né? Mais no conceito filosófico, mais no conceito sociológico, ele traz a questão da submissão como uma escravidão, como você não ter opção. Você não tem opção porque você tem um dono, você não tem livre-arbítrio, você não tem vontade própria. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não fala que a mulher ela tem que ser submissa ao marido sem ter vontade própria, não, pelo contrário, ela está tratando aqui de uma submissão, de se submeter em amor,
se submeter em questão de autoridade e na questão de entender que o marido, eles também é sujeito. Assim como o marido é sujeito a Cristo, a mulher, ela é sujeita ao marido. Então, assim como o marido é sujeito às leis, a mulher também tem que se submeter ao seu marido, porque é uma hierarquia familiar. Há uma hierarquia. Quando essa hierarquia deixa de existir, que a mulher, ela se torna o cabeça e o marido se torna ali a cauda, aí nós vemos o que está acontecendo hoje. Né? Hoje nós entendemos aí o que tem acontecido no meio da sociedade, as mulheres tomando, dominando e achando que elas podem fazer o que quiser e sem colocar o total respeito à questão do marido como provedor e a mulher como progenitora. Então é isso que nós devemos entender. A mulher, ela tem a vontade própria? Claro que tem. A mulher, ela tem vontade própria, mas quando se trata da questão familiar, né, não de uma singularidade, mas de uma questão familiar, aí há essa questão da hierarquia. O marido é o cabeça e a mulher, ela é a progenitora ali da casa, ela é a progenitora que cuida ali dos filhos. Logicamente que nós entendemos que hoje há uma necessidade da mulher também, né? A mulher também ajudar nessa provisão da casa, né? Mas não que a mulher será a cabeça que toma todas as decisões no lugar do homem, colocando o homem de lado. Não é nada disso que a Bíblia diz, gente. Então vamos lá. Vós mulheres, se sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Então há uma responsabilidade, gente. Olha só a comparativa que o apóstolo ele traz aqui na questão da mulher. Ele coloca a mulher como se comparando com a igreja de Cristo. Assim como a igreja se submete ao Salvador, que é Cristo, a mulher também precisa se submeter ao seu esposo em amor, em entrega, em sentimento, não um sentimento de culpa, mas um sentimento mútuo, um sentimento de amor. Tá? É isso que ele quer dizer aqui. Então, aí ele coloca, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres se sujeitam aos seus maridos. Aí o verso 25, falando aqui na questão, né, da mulher, a mulher se submetendo, né, ao marido, né, ele também utiliza agora a respeito do marido. Ele diz assim: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Gente, agora olha só o interessante, olha só que interessante aqui. Então olha só que interessante, olha só a responsabilidade que cai sobre o marido. Então, se é difícil para a mulher se submeter ao marido, se muitas feministas, muitos que não concordam com a submissão da esposa ao marido, vê isso com maus olhos, agora veja a responsabilidade do marido para com a esposa. Olha só olha o que a Bíblia fala para o marido. Olha só a responsabilidade que o marido tem que ter para com a esposa. É uma responsabilidade grande, gente. Não é apenas uma submissão, é algo maior. Olha só, vós marido, amai-vos. Então, a cobrança do amor, ela se dá aqui na questão do marido para com a esposa. Então, a Bíblia, ela cobra esse amor do marido. Então, ela cobra que o marido ele tem que amar a sua esposa. Então, sendo que essa cobrança, logicamente, quando há um amor mútuo, né, há um sentimento mútuo entre o casal, isso não precisa nem ser cobrado. Mas a Bíblia, ela cobra o amor do marido. Então, por que ele faz isso? Por causa da condição e do período que eles estavam vivendo naquela época. Um período que a mulher não era tão valorizada, as mulheres gregas, as mulheres romanas, né, próprias mulheres judaicas, elas não eram
tão valorizada como no período do próprio Cristo, né, que começou a dar mais valor às mulheres, colocando as mulheres como do seu lado, os próprios apóstolos que trouxeram as mulheres, o próprio apóstolo Paulo que consagrou as mulheres para o ministério juntamente com os seus discípulos ali, então valorizando o trabalho das mulheres, sendo que eles estavam vivendo num contexto onde as mulheres elas eram desvalorizadas. Aí o apóstolo Paulo cobra dos maridos: olha, as mulheres vão se submeter a vocês, elas vão respeitar a hierarquia que a Bíblia ela coloca. A Bíblia cobra, o próprio Deus cobra uma hierarquia, essas mulheres elas vão respeitar, mas só que cabe a você, você precisa amar as suas mulheres, vocês precisam amar as suas mulheres e cuidar delas. Aí olha só, ele fala assim, ó: vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então olha, não é somente amar, é você, se possível, você dar a sua vida. Então, é por isso que a Bíblia, por isso que lá em Gênesis, no capítulo 2, ele vai falar: olha, homem e mulher, quando eles começam a viver junto, dentro do casamento, eles serão ambos uma só carne. Então, o que ele fala aqui, o que ele está dizendo aqui, é que o homem, ele tem que viver a sua vida, mas ele tem que viver a sua esposa. A sua esposa agora é responsabilidade dele e ele precisa cuidar dela. Se possível, se for possível, necessário, ele tem que morrer por ela. Ele tem que entregar a sua vida, viver para ela, viver por ela e viver para ela. Então esse é o conceito que o homem, essa é a responsabilidade do homem para com a mulher. Será que não é mais pesado? Será que não é mais difícil? Então, quando você, mulher, pensar que a Bíblia ela é machista, que a Bíblia ela defende os homens, ela privilegia os homens nessa questão, lembre desse verso. A Bíblia ela cobra o marido, dentro da questão do amor e diz assim: e o marido morra pela sua esposa. Cobre isso, porque a Bíblia ela fala isso. Aí você vai entender se a Bíblia ela é machista ou não. Então, olha só que lindo, olha que coisa maravilhosa. Aí ele diz assim, ó: para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e nem ruga, nem como semelhante, mas não com coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Então, ele diz, olha, ame mais a sua mulher. Você amando mais a sua esposa, você também está amando-se a si mesmo. Porque, logicamente, quem se ama a si mesmo, quem se cuida de si mesmo, né? Quem se cuida de si mesmo, ele vai entender o que a Bíblia está dizendo, porque se você amar a sua esposa como a si mesmo, você vai cuidar da sua esposa, você vai cuidar até do próximo. A Bíblia também fala, né, para nós dentro da questão do amor, a Bíblia vai dizer assim que nós devemos amar o nosso próximo como a si mesmo. Então, amar o próximo como a si mesmo, ou amar a esposa como a si mesmo, é isso. É você se entregar por ela, é você fazer o que você gostaria de que fizessem para você. O mesmo cuidado que você tem com o seu corpo, a mesma forma que você cuida daquilo, porque aquela é sua esposa. Então, isso é o conceito do homem, gente, do homem. Isso é a obrigação do homem para com a esposa. Então, qual é mais pesado? Qual será que é mais pesado? Agora vamos lá. Aí ele vai falar sobre os filhos. Aí ele vai dizer assim: filhos, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Então olha só, a questão da obediência, gente, dos filhos para com os pais é uma questão de justiça. Ele coloca dentro de uma questão de lei. Ele coloca dentro de uma questão aqui de lei constitucional, de justiça. Então ele fala, olha, é questão de lei, de justiça. Então, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, em Deus. Por quê? Porque é uma ordenança divina. Filhos, seja obediente aos seus pais. Por quê? Porque é uma ordenança divina em Deus. Porque
Isto é justo. Então é justo por quê? Porque é legal, está dentro da lei, você ser obediente, você obedecer aos pais, você respeitar a autoridade do pai, se colocar no lugar do pai é isso, você entender que o pai ele está cuidando, porque tudo que os pais fazem para os filhos, claro que existem os maus pais, lógico, né? Existem os maus pais, mas o pai que é pai e a mãe que é mãe, eles querem o melhor para os filhos, mesmo que às vezes essas correções parecem até que muitas das vezes é uma correção injusta, mas não, é uma correção justa, porque o pai, ele quer o melhor para o filho. Então se o pai diz não, se o pai diz não, se o pai dá umas cintadas, né? Porque o pai castiga, o pai ele põe de castigo, ele dá umas chineladas porque ele ama o filho, porque ele quer o melhor do filho. Então nenhum pai irá castigar ou bater no filho. Tô falando pai que ama, pai que cuida. Nenhum pai nessas características vai castigar o seu filho só por prazer. Claro que não. O pai ele vai chamar a atenção e castigar o filho por quê? Porque ele ama, porque ele tem um amor e um cuidado com a sua família. Então, gente, vamos ser responsáveis nessa questão. Filhos, por favor, obedeçam aos vossos pais. Tome isso como um mandamento com promessa. Então comece a fazer isso esperando em Deus, porque há uma promessa dentro dessa questão. Então a promessa é: você vai viver. Olha só, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. Olha só, para que você vá bem em tudo e viva muito tempo sobre a terra. Então é uma questão de viver bem, questão de as coisas acontecer, as coisas dar certo na sua vida, e uma questão de viver muito e viver bem. Então há esses dois princípios aqui. As coisas vai dar certo quando você obedece aos seus pais, e você vai ter uma vida boa, próspera. Você vai viver muito tempo sobre a terra. Você será próspero e frutífero na terra quando você entende a obediência aos vossos pais. Aí ele coloca também assim: e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, olha só, não provoque a ira dos filhos. É como eu falei, não é questão de você chamar a atenção ou você dar umas palmadas quando for necessário, porque isso faz parte da correção. Ensinar o filho com vara é correção, não é castigo, é correção. Tá? Mas provocar a ira é totalmente avessa de você corrigir. Provocar a ira é você fazer com que o seu filho ele perca a noção, ele faça as coisas, né? Porque você está cobrando demais, porque você está sendo injusto, porque você está sendo um mala na vida dos seus filhos, né? Porque tem pais que, de vez de ele ensinar os filhos, ele é um mala na vida dos filhos, tá? Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz para nós corrigirmos, porque a correção faz parte da educação. Mas cria-os na doutrina e admoestação. Quando ele fala na doutrina, ele fala nos princípios. Os princípios, doutrina é princípios. Então toda a família ela precisa ter princípios. Toda a família precisa estar alicerçada sobre princípios. Família que não tem princípio, gente, são famílias destruídas, são famílias que infelizmente não é exemplo para ninguém. Então nós vemos muitas famílias aí que não têm disciplina. Família que não tem doutrina, que não tem ensinamento, que não tem bons costumes. A Bíblia diz para não remover os marcos que foram deixados pelos pais. Então isso se chama não quebrar as doutrinas, não perder aquilo que é bom, não jogar fora aquilo que é bom, mas você manter aquilo que é bom para que os seus filhos, para que a educação dos filhos possam ser a melhor possível. E a admoestação do Senhor. A admoestação, claro que é chamar a atenção mesmo quando há necessário. Gente, para nós encerrarmos aqui, só vou fazer aqui a questão da leitura aqui, tá? Ele vai falar aqui no primeiro tópico, a conduta do crente como marido, tá? Ele vai falar aqui a conduta do crente como marido, primeiro, assumir o papel de liderança da família, exercer uma liderança com amor, gente. Então isso é o papel do esposo, do marido. Exercer uma liderança, mas uma liderança amorosa. Então o
pai, ele chama atenção, o marido chama atenção, sim, mas ele chama atenção porque ele ama, uma liderança amorosa, não é uma ditadura, mas uma liderança. Líder é diferente de ditadura. Então nós entendemos aí a respeito do comunismo, né, a respeito do nazismo, a respeito desse socialismo, esses conceitos que estão matando o ser humano, que estão destruindo o nosso país. Mas quando nós entendemos uma liderança amorosa que ama a sua pátria, que ama a nação, que ama o povo, que ama, acima de tudo, a lei, a Constituição, as doutrinas, os conceitos bíblicos, as verdades bíblicas, e ama principalmente a família. Então isso se chama liderança amorosa. Agora, quando se trata de liderança no conceito não de liderar, mas no conceito de escravizar, aí nós entendemos aí tudo que nós estamos vendo aí no país hoje. Mas, segundo aqui, amor como elemento primordial, gente. Então, o amor como elemento primordial. O marido, além de liderar, deve amar a esposa e amar os filhos. Então, o amor ele tem que ser um elemento primordial, tá bom? E terceiro aqui, o cuidado do marido para com a esposa. Então, liderança com amor e cuidado. Então, a liderança ela precisa amar, mas também cuidar. Então, o esposo ele precisa cuidar da sua esposa. Por quê? Porque ela é o vaso mais fraco. Então, é isso que a Bíblia diz, que o marido ele precisa cuidar da sua esposa como vaso mais fraco. Então, é isso que a Bíblia diz a respeito aqui da questão do marido. Agora, o segundo ponto, ele fala sobre a conduta da crente, da esposa para com o esposo. Aí ele coloca assim, ó, de acordo com a analogia paulina, em relação ao matrimônio, a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Nesse ponto, veremos a conduta requerida da esposa cristã. Primeiro, o conceito aqui de submissão, né, de submeter, na questão, não é na questão de escravizar, de ser escrava, mas de respeitar, de entender que o marido ele é o cabeça, que o marido ele foi constituído por Deus. Não, ele não tomou essa posição por si só, gente. Ele foi constituído por Deus como o líder maior da família. E segundo, a condição da mulher cristã, né, na cultura judaica, a mulher ela ocupava uma posição infelizmente, uma posição mais recatada, uma posição que colocava ela como um vaso mais inferior. Na questão grega também a mesma coisa, mas Jesus ele veio e quebrou esse paradigma quando ele teve o contato com aquela mulher samaritana ali, ele conversa com aquela mulher e outras mulheres, a qual Jesus também, Marta, Maria. Então você vê que coisa como Jesus ele quebrou os paradigmas aí da questão da sociedade daquela época. A terceira aqui, a reverência devida ao marido, né, que a mulher ela deve reverenciar o marido como o vaso mais forte, né, ou como líder da casa, instituído por Deus. E o terceiro ponto aqui, a conduta do crente como filho, a responsabilidade dos pais. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Então o pai, ele tem por obrigação levar o seu filho para a igreja, ensina o menino o caminho que ele deve andar, enquanto ele crescer ele não se desviará dele. Então a responsabilidade dos pais é essa: ensinar o menino, ensinar o mancebo enquanto ele é jovem, enquanto ele é criança, porque quando ele tiver uma idade adulta, ele não vai se desviar do caminho. Então, com o segundo conceito aqui, ele vai falar a conduta requerida dos filhos, tá? Então, existe a conduta dos filhos, os filhos, eles devem, o dever dos filhos é apresentar de forma objetiva pelo apóstolo, vós filhos, sede obediente aos vossos pais. Então, obediência, submissão também. Então, obediência, submissão e cuidado, porque vai chegar um período que os filhos vão ser obrigados a cuidar. Eles ter que ter essa obrigação de cuidar dos seus pais, porque os pais tanto fez por eles, né? Terceiro aqui, o mandamento com promessa. Os filhos que obedecem obedecem e honram os seus pais, uma promessa dupla lhe é assegurada, para que tudo vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, essas bênçãos, e para que... Então são duas questões aqui, tá bom? São duas questões. Então são duas questões aqui, tá? São duas promessas bíblicas aqui, para que viva bem e para que tudo vá bem na sua vida, e viva muito tempo, né? A conclusão aqui, no modelo divino, todos os membros da família cumprem
deveres específicos. O marido tem o dever de liderar e amar a sua esposa. A esposa, o dever de submeter-se a respeito da liderança de seu marido, aos pais, o dever de educar os filhos, segundo as Escrituras, aos filhos o dever de obedecer e honrar aos seus pais. Então, isso daqui é o conceito, né, bíblico de família. Toda família ela precisa andar perenemente dentro dessas questões aqui, porque isso é parte da doutrina da palavra de Deus. Deus ensina, a Bíblia, a palavra de Deus ensina, e o conceito geral de família, né? Uma família tradicional, ela vive com base nessas doutrinas aqui, amém? Então, gente, eu quero agradecer aqui mais uma vez, tá? Agradecer aqui mais uma vez por mais uma semana aqui e por essa lição maravilhosa que nos traz conceitos e ensinamentos familiares. Que Deus possa continuar abençoando e que nós possamos prezar pela família tradicional, pois a família tradicional ela é a família que precisa estar em evidência, porque essa família, gente, essa família tradicional é a família exemplo, porque esses outros tipos de família, me desculpe, mas não traz exemplo nenhum para as crianças que estão crescendo, para os jovens que estão se desenvolvendo e para as pessoas que estão sobrevivendo nessa terra. Então, esse conceito, esse tipo de família contemporânea de hoje, não é exemplo, não traz um exemplo, não traz um bom exemplo para as crianças que estão vindo. O conceito de família para ensinar, para ser modelo para a sociedade é a família tradicional. Amém? Então que Deus possa abençoar vocês, não se esqueça, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like e vamos que vamos aí para a próxima lição. Se Deus quiser. Até mais, até semana que vem.